Então, nessa sessão, a gente está vendo um pouco sobre os números complexos e suas propriedades, e a gente vai ver que existem algumas equações que envolvem números complexos, e a gente vai ver pelo menos 2 ou 3 exercícios de como resolver equações envolvendo números complexos. Então, eu coloquei uma possibilidade ali no quadro, que é o problema A. 2 vezes o número complexo é igual a I vezes 2 mais 9i. E, basicamente, o que a gente quer quando resolve uma equação é encontrar qual que é o conjunto de valores z que satisfazem essa equação, ou seja, que tornam essa identidade verdadeira, né? Não são todos os valores de z que você pode colocar ali que resultam naquela afirmação verdadeira, né? Primeira coisa que você precisa perceber é que você precisa do número complexo em alguma das formas dele. Então, basicamente, encontrar qual que é o número complexo que a gente quer é encontrar a sua parte real e a sua parte imaginária em si. E para a gente resolver esse problema, basicamente você vai, num primeiro momento, substituir esse formato que o número complexo tem na equação que a gente está tentando resolver. Então vamos só substituir isso aqui, vai ficar 2 vezes o número complexo z é a mais bi, é igual, e aqui nesse lado de cá a gente trabalha um pouco com essa igualdade. Fica 2i mais 9i quadrado, basicamente. Fazendo um pouquinho mais avanço em ponto de vista da álgebra, a gente vai ficar com 2a mais 2bi é igual a 2i menos 9. Eu vou fazer uma troca aqui para a gente já ficar com esse formato, ó, menos 9 mais 2i. Por que menos 9? Porque i quadrado é igual a menos 1 vezes 9 dá menos 9 mais 2i. Quando você chega nessa altura da equação, a gente tem um resultado que a gente discutiu na aula, que é o fato que aqui a gente tem uma igualdade entre 2 números complexos. E 2 números complexos são iguais quando a parte real deles são iguais entre si e a parte imaginária deles também. Então, basicamente, todo número complexo recai, quando você está caindo numa equação, num sistema de equação, porque você tem 2 variáveis para serem encontradas, a parte real do número e a parte imaginária. Então, veja só, no lado esquerdo da equação, você tem que a parte real do número é 2a. E do outro lado, você veja que o outro termo ele tem a parte real como menos 9, basicamente. Então, veja que a gente tem essa primeira equação, e a outra equação afirma que 2b, que é a parte imaginária do número complexo, tem que ser igual a essa outra parte imaginária do número complexo que está aqui. Então, a gente acaba escrevendo esse sistema de equação. É um sistema de equação que tem 2 variáveis, A e B, e tem 2 equações. Então, pode ser que seja um sistema possível determinado, que é o caso, tanto que o resultado desse problema ele já sai meio que direto. Ó, veja só, a gente já consegue verificar que o A é igual a menos 9,5 e o B é igual a 1. Conclusão, qual que é o tipo de números complexo que satisfaz essa equação? A nossa solução é, o número complexo, ele é da forma A mais BI, basicamente, né? O A é menos 9,5, mais o BI, que é I. 1 vezes I na I. Então, esse aqui é a solução do problema, que indica o nosso número complexo, que satisfaz aquela equação em si. Claro que alguns problemas eles vão ser um pouco mais elaborados em termos do nível de sistema de equação que você tem. Mas, geralmente, a estratégia recorre-se a isso. Você resolve um sistema de equação, visto que você precisa encontrar, num número complexo, tanto sua parte real como sua parte imaginária. Vamos fazer mais um para a gente dar uma olhada? Vou colocar um outro exercício, que é esse, basicamente. Essa é outra equação. Então, imagine que a gente queira encontrar quais são os números complexos que satisfazem essa equação. Eu deixei anotadinho aqui, que é z menos 2 vezes o conjugado de z mais 7 menos 6i igual a zero. Então, basicamente, eu gostaria de resolver essa equação em si. E veja só que essa equação ela envolve tanto o número complexo z como o número conjugado dele. O que a gente precisa aqui, basicamente, é escrever o número complexo no formato que evidencia as partes reais e as partes imaginárias dele. E antes de você sair substituindo nessa equação para você verificar quais são os valores, veja que você precisa de um elemento aqui que é o número conjugado dele. Então, se você lembrar da aula que a gente comentou, essa primeira aula, o conjugado do número é um número muito similar ao valor que a gente tem. A única diferença é que a parte imaginária ela é negativa. Então, um conjugado de um número é sempre obtido trocando a parte imaginária, trocando o sinal da parte imaginária, e a gente obtém isso aqui.
Sabendo disso, veja que os parâmetros são os mesmos, o A e o B, basta substituir na equação para a gente verificar o que acontece. Quando eu substituo isso aqui na equação, o que a gente obtém? O Z é A mais BI, menos 2 vezes o conjugado, que é A menos BI, mais 7, menos 6i, igual a zero. É essa equação que você precisa resolver para os parâmetros A e para o parâmetro B em si. Resolve essa equação, veja que você precisa acumular alguns termos, então você tem A menos 2A, isso dá menos A. Depois você tem BI mais 2BI, isso dá mais 3BI. E eu escolho mandar os outros termos para o outro lado da equação, então fica menos 7 mais 6i. Então veja que eu acumulei os termos A e B e mandei para lá. Por que eu escolho passar para lá? Porque a ideia é que você fazer a mesma estratégia que você fez anteriormente. Verificar que uma igualdade entre números complexos, ela implica que as partes reais e as partes imaginárias são iguais entre si. Ou seja, esse problema aqui recai também num sistema de equação, que é esse sistema. Ó. Qual é a parte real desse número? É o menos A. Qual é a parte imaginária do outro número que está aqui? É o menos 7. Qual é a parte imaginária desse número? É 3b. E a parte imaginária desse outro número é 6. Veja que a parte imaginária, a gente não carrega o termo i junto. A gente diz que a parte imaginária é só o multiplicador de i. Quando a gente resolve o sistema de equação, o que a gente obtém é A é igual a 7 e B é igual a 2. De forma que a solução que atende a essa nova equação é todo número complexo da forma z igual a A mais BI. Ou, em outras palavras, 7 mais 2i. Na lista de exercícios, você vai perceber que tem bastante equações para você resolver. Então, dá uma olhadinha, tenta resolver. E qualquer dúvida, procura a gente no fórum. A gente está disponível toda hora.